queria que você abrisse sua palavra lá em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16. Eu queria que essa noite você abrisse seu coração para que a palavra de Deus pudesse entrar na sua vida e poder transformar um pouquinho cada dia a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, que possamos entender e compreender essa noite, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, Paulo está falando de momentos que vão acontecer, só que Paulo estava se preparando para esses momentos. Ele começa assim o versículo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renove dia a dia. Paulo está falando para nós não desanimarmos. Paulo está falando para nós não desistirmos, mesmo nas aflições, mesmo nas perseguições. Ele está falando, não desanimamos. Versículo 17 fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está falando leve e momentânea tribulação. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós vamos passar por uma leve, por uma momentânea, um momento, um tempo de tribulação, mas esse tempo vai passar. Ele está dizendo assim, não desanimamos por causa disso. Versículo 18 ele fala: não atendendo nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está falando aqui, irmãos, sobre coisas futuras. Paulo está falando para nós que tem algo muito melhor esperando para nós. Ele está falando que é algo muito excepcional nas nossas vidas, que é algo que está lá na frente. Paulo está dando para nós aqui uma perspectiva do futuro. E quando ele fala do futuro, eu me lembro do quê? Eu me lembro de Apocalipse, eu me lembro de João. João fala assim, fala sobre a nova Jerusalém. Apocalipse 21, capítulo 21, 16 fala assim: Apocalipse 21, 16 fala assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui João teve uma visão no anjo, irmãos, que ele estava medindo a cidade. Aquilo que Paulo falou para nós que estamos por ver, aquilo que estamos por olhar com os olhos. Ele fala também que esse anjo mediu a muralha e ela media 144 côvados. Versículo 18 fala assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro. Os fundamentos da cidade estão com pedras preciosas. E ele fala todas as pedras. Ele fala jaspe, ele fala safira, calcedônia, esmeralda. Ele está falando da cidade, irmãos, da Nova Jerusalém. É isso que Paulo está falando para nós, das coisas futuras, das coisas que estão por vir para nós. Paulo estava lá, João viveu muito mais do que Paulo. E João já estava vendo isso. Apocalipse 21, 16 fala para nós que a cidade era quadrangular, que a cidade era revestida, uma muralha, e essa muralha era feita de jaspe, ametista, pérolas, era feita de ametista, duodécimo, crisopraso. Essa cidade, irmãos, era feita de portas, 12 portas, e essas portas tinham 12 pérolas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola.
A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não havia santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para que a claridade, pois a glória de Deus iluminou. Versículo 24 fala assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra em trazer sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, a mentira, somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmão, Paulo estava vendo isso, a cidade santa. Ele estava vendo um Cordeiro, a cidade maravilhosa, aquela feita de ouro, ruas de ouro, de jasmim, pedras de cristal. Paulo estava na nossa frente. A sua visão não era agora, a sua visão era depois, era muito antes. Ele estava sofrendo, era momentâneo, era passageiro, mas ele estava vendo muito além de nós, irmãos. Por isso a palavra fala, irmãos, aqui ele está falando, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Nossa leve, momentânea, que a gente está sofrendo agora, que a gente está passando agora, é momentâneo, é leve. Ele está falando que coisas melhores virão, que há uma cidade, há um Deus, onde não haverá luz, não haverá sol, e o próprio Deus é a nossa luz. E ele continua no 2 Coríntios 5, versículo 1, ele fala assim: sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, feita por mãos eternas nos céus. O que ele está falando aqui, irmãos? Que é nosso tabernáculo, a carne, corpo, ele fala que é temporário, mas que Deus tem algo muito melhor para nós. É feito por mãos não de homens, mas por mãos de Deus. E ele continua: é por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5, 2. Ele fala isso, para que nós, quando estivermos gememos, nós aspiramos por algo melhor, nós aspiramos para a nossa, o que ele fala aqui? Habitação celestial. Ele fala assim: quando nós estivermos passando por a tribulação, por lutas, irmãos, nós possamos pensar que há algo muito melhor para vir para nossas vidas. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, ele fala assim da vinda de Jesus. Se fomos encontrados com esse corpo, ou quando fomos encontrados sem esse corpo, ele está falando para nós, encontrados vestidos com o corpo e não nus. Então ele fala assim para nós: que bom seria que nós fôssemos encontrados com o nosso corpo, se a vinda de Jesus viesse agora. Então Paulo desejava também naquele tempo que a segunda vinda de Jesus fosse no momento que ele estivesse vivo, que ele tivesse aquele corpo ainda. Versículo 4 fala assim: pois é verdade que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas investido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele está falando aqui, irmãos, que por mais que nós temos angústia, por mais que nós gememos, nós estamos nesse corpo, mas queremos ser revestidos por aquilo que é celestial, por aquilo que é de Deus. Versículo 5 fala assim: ora, pois o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando que Deus nos prepara. Ele está falando que Deus nos está preparando para coisas novas, para coisas boas, para aquilo que há por vir. Ele começa lá no versículo 16 para não desanimarmos, que ainda tem muita coisa para vir. Mas ele fala para nós que Deus, através do seu Espírito Santo, está preparando algo para nós que os nossos olhos não podem ver. Versículo 6: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O que ele fala aqui, irmãos? No corpo estamos ausentes do Senhor. Irmãos, ele fala que no momento nós estamos ausentes do Senhor, nesse corpo. Mas vai chegar um momento que ele fala que nós estaremos na presença de Deus. Quando ele fala ausente, ele está falando que a gente não está fora da presença de Deus, mas a gente não está vendo Deus. Mas vai chegar um momento que a gente vai estar presente, junto de Deus. Ele fala que estaremos do lado
e a sua glória estabelecerá todo o mundo. Versículo 7 fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele está comentando aqui, irmãos, versículo 7, que andamos pela fé, não pelo que a gente está vendo. O que a gente está vendo no nosso dia a dia? A gente está vendo desespero, a gente está vendo um vírus que está vindo aí, que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas não estão vendo esse vírus, mas muitas pessoas estão morrendo. Nós temos que nos resguardar, nós temos que guardar. Hoje eu estava falando com a minha sogra. Nós não podemos tentar a Deus. Foi isso que o diabo fez com ele lá no deserto. O diabo tentou ele. Então nós não podemos tentar, nós temos que cuidar. O que o Ministério da Saúde pede? O que o governo pede? Para nos resguardar, nos cuidar, lavar as mãos, dar espaço entre uma pessoa e outra. Então não tentar a Deus. E ele fala que vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8 fala assim: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que ele está falando aqui, irmãos? É o que todo mundo quer. Queremos deixar o corpo e viver com o Senhor. Você não quer sair? O meu desejo é esse, meu irmão. É lá na frente. Meu desejo é lá andar nas ruas de ouro, jasmim de cristal, estar com Deus. A palavra de Deus falou que não haverá sol, não haverá lua, que apenas a presença de Deus vai resplandecer e tudo será claro. Versículo 9 fala assim: é por isso que também nós esforçamos, que quer presentes, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Ele está falando aqui que sempre seremos agradáveis a Deus, devemos ser agradáveis. Presentes ou não presentes, temos que ser agradáveis a Deus. Versículo 10 fala assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, além dos céus, de tudo que vai acontecer com a gente, de tudo que está preparado para nós estamos preparados também para o julgamento. Ele fala que todos comparecerão ao tribunal de Deus. E ali ele fala que todo mundo segundo vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo seu corpo, pelo seu irmão, pela igreja. Ele falou que todos nós vamos receber algo. Todos nós. Ele está falando aqui, irmãos, também um pouco sobre Apocalipse. Apocalipse 22, 10. Nesse último versículo ele fala lá, Apocalipse 22, 10. Você vê que Paulo está sempre à frente do seu tempo. Por mais que a gente vai ler as palavras de Paulo, ele está sempre à frente. Ele está sempre vendo lá o que João estava escrevendo. E ele fala assim lá, Apocalipse 22, 10. Disse-me ainda: não cede as palavras que profecia neste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para atribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que o Paulo falou lá, no versículo 10. João está testificando aqui. João foi um dos últimos discípulos de Jesus. Ele ficou preso em um lugar, em uma ilha, muito tempo. E eis que vem 12, eis que vem se demora, e comigo está o galardão que tem para atribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam ao direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, e todo aquele que ama a prática mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para certificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus está falando que a água da vida é de graça. Que você quiser receber, você venha até Ele.
Você vem até Ele e Ele vai te dar a água da vida. Irmãos, eu estava lendo essa palavra, faz uns 3 dias que estou lendo essa palavra, e ela tocou muito no meu coração. E para finalizar a nossa palavra, eu queria que você fosse até João, capítulo 20, versículo 7, para nós finalizar essa palavra. E aí tem uma mensagem, irmãos, que fala, você não vai acreditar o que fala essa palavra lá. É um versículo dedicado exclusivamente, sabe o quê? A um cobertor. João, capítulo 20, versículo 7. Ele fala assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Olha um versículo acima, fala assim, ó. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado em uma parte. É um versículo dedicado ao lençol de Jesus. Mas aí você vai ver para perguntar para mim, o que isso tem a ver? Na palavra de Deus, irmãos, tudo tem um significado. Isso tem um versículo dedicado somente ao lenço, ao lençol, aos lenços, que fala que está dobrado. Quando vinha Pedro e João parou na frente e Pedro entrou. Quando Pedro entrou, estavam os lençóis de Jesus no chão e tinha apenas um que cobria a sua cabeça, estava dobrado. Para você entender o que essa palavra quer dizer, a gente tem que ir aos costumes judaicos daquela época. E os costumes falam assim, irmãos, fala de servo e de senhor. Ele fala assim: e quando o senhor estava à sua mesa comendo seu alimento, seu almoço ou a sua janta, o servo deve ficar fora da sua visão. E quando esse senhor está se alimentando, ele tem um lençol que ele pega depois do seu alimento, ele vai, limpa a boca, limpa as mãos e deixa em cima da mesa. Se esse senhor deixar em cima da mesa esse lençol, esse guardanapo, quer dizer que ele não quer mais se alimentar. Ele vai limpar a boca e vai jogar o lençol em cima da mesa. Neste momento, irmãos, o servo vai pegar e vai limpar a mesa. Mas quando o seu senhor está na mesa e ele está comendo o seu alimento, o seu almoço, a janta, e ele chega e come um pouco, e ele pega o seu lençol e ele dobra, sabe qual é o significado? Que ele voltará. E o servo não pode mexer na sua mesa. Então, quando Jesus estava lá no sepulcro, irmãos, e quando os seus lençóis estavam no chão, e tinha um lençol que cobria o seu rosto, e estava dobrado no seu sepulcro, ele quis dizer que ele voltará. Nada na Bíblia, irmãos, está errado, nada está fora do lugar. Tudo tem um significado. E essa noite Paulo está falando para nós. Jesus lá no seu túmulo falou para nós que ele voltará. Paulo está dizendo para nós que Jesus Cristo voltará. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Aqui Paulo fala que mesmo a gente estando em pecado, mesmo a gente estando, o nosso homem interior tem que se ajoelhar, tem que se arrepender daquilo que faz a carne e orar a Deus. Irmãos, essa palavra foi curta,
mas foi o que Deus tocou no meu coração essa noite. Trazer para nós, para nossas vidas, aquilo que Paulo tanto almejava. Paulo, ele almejava ir com Cristo, enquanto tivesse com esse corpo presente. Ele não conseguiu. Jesus não voltou. Mas ele deixou para nós ensinamentos que possamos buscar a Deus, buscar mais a sua palavra. E essa noite eu quero deixar com você essa palavra, que ela possa tocar no seu coração, possa tocar na sua vida, e você possa ler essa palavra de todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu queria nesse momento, orar pelas pessoas que pediram oração. Algumas pessoas pediram oração, algumas pessoas estão no Facebook. Vamos orar então, irmãos, por cada um aqui que assistiu essa noite, que esteve conosco, que ouviu os louvores, ouviu a palavra, cada um que escutou essa mensagem, entrou no seu coração. Pai querido Senhor, eu te peço, Senhor Deus amado, Jesus, a todos aqueles que estão, Senhor, online com a gente, que estão escutando essa mensagem, que estão nos ouvindo, Senhor Deus amado, queremos agradecer a presença de cada um, Senhor Deus amado. Te peço, Senhor Deus amado, Jesus, que essa quinta-feira, Senhor Deus amado, Jesus, cada um, Senhor Deus amado, possa refletir, Senhor Deus amado, por aquilo que está por vir, Senhor Deus amado, daquilo que o Senhor nos preparou, Senhor Deus amado, e que possamos estar, Senhor Deus amado, Jesus, debaixo das tuas mãos, debaixo, Senhor amado, da tua glória, Senhor Deus amado, e obedecer a ti, Senhor, obedecer a tua palavra, Senhor Deus amado, assim como Paulo viu, Senhor Deus amado, a cidade santa, assim como João viu, Senhor Deus amado, a cidade santa, Senhor, que possamos colocar no nosso coração também, Senhor, muito mais além do que isso aqui na terra, Senhor. Isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo, Senhor Deus amado, as dores, o sofrimento, Senhor, tudo é momentâneo, Pai, mas temos algo, Senhor, preparado por ti. Temos algo, Senhor, maravilhoso lá no futuro, lá no tempo, Senhor, que o Senhor tem preparado, tem, Senhor, Deus amado, nos guardado para este momento. E esta noite, Senhor, eu te agradeço por cada vida, Senhor, Deus amado, Jesus, por cada, Senhor, irmão, Senhor, que esteve conosco, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus.